porque ele acredita em algo no futuro, e que esse algo do futuro pode trazer felicidade. Então ele vai atribuir a falta de felicidade dele ao outro, às circunstâncias. Amamos mais aquilo que deveríamos amar menos. O amor do imutável é o único amor que nos dá tranquilidade. Este é o amor de Deus. Bom dia a todos, todas. Domingo. Primeiramente quero abraçar todos os católicos que porventura tem aqui ou de repente tem acesso a esta gravação. Nosso reconhecimento enquanto igreja, que é uma forma, de expressar a religiosidade, mas também de nutrir a espiritualidade de acordo com aquilo que faz sentido para eles, Então, a gente não... Inclusive, um dos princípios batistas é a questão da tolerância religiosa. Nós defendemos a tolerância religiosa. Então, nosso abraço, nosso reconhecimento pela forma que eles expressam a religiosidade deles. Vamos dar início, então, neste domingo, Difícil chegar aqui para alguns, talvez seja difícil voltar, para alguns, mas que bom que vocês chegaram aqui, estão aqui, para mais uma vez estarmos juntos enquanto comunidade de Jesus. Eu fico muito feliz por isso. Eu vi a Silvia ali, e aí eu preciso falar duas coisas para vocês. Primeiramente, o nosso ID começa domingo. Então, domingo, às 9 horas, estaremos aqui juntos para mais um ID. Então, tem a Silvia, vamos ver se a gente traz o Luiz, Silvia? Juntamente com Eduardo, e tem mais também 3 pessoas que irão fazer o ID. Então, se você tem interesse, o ID, veja bem, não é condição, a condição não é que você seja protestante, nada disso, é para você conhecer a VID. Depois que você caminha aí nos 4 passos conosco, e se você decidir que você quer servir na VID, quer se tornar membro da VID, aí é com você. De repente você diz, não é isso que eu espero, não é isso que eu esperava da VID, não há problema para nós, Mas é importante, se você quer ingressar no corpo da nossa comunidade de fé, é importante você passar pelo ID, Olha só, quem somos, quem é Jesus, o que cremos e como fazemos. Nós vamos explicar tudo isso no ID. Dia 24, às 20 horas, dia 24 me parece que cai numa quinta-feira, eu vou fazer uma live com o Kenneth Terra, que vai estar conosco no final de novembro. Então, nós vamos estar dialogando no meu Instagram. Se você não tem o meu Instagram, alguns me seguem no profissional, Valmir Psicólogo. Mas eu quero que vocês me sigam no pessoal, tá bom? Porque é de lá que eu vou dialogar com o Kenneth Terra sobre sofrimento psíquico em líderes religiosos. Então, a gente vai dialogar, acredito que vai ser um diálogo muito interessante, muito bacana. O Kenneth vai trazer o seu olhar teológico e eu vou levar o meu olhar enquanto psicólogo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai dialogar em ambos os lugares que nós nos sentimos mais preparados, Não é isso. Então, acompanha lá nas redes sociais nossa conversa com o Kenneth Terra. Eu separei este mês de outubro uma conversa que nós vamos ter sobre felicidade. E muitas pessoas não entendem ou não compreendem ainda o que seria felicidade. E aí o texto base que nós vamos conversar nesses domingos, nos próximos domingos, é no livro de Mateus, capítulo 5, num deslocamento, Jesus se afasta um pouco mais para conversar com os seus seguidores, mas especificamente ali aqueles 12 que estavam mais próximos ali, de Jesus. Então Jesus se afasta, sai um pouco da multidão e conversa com os seus seguidores. Eu acredito que nesta conversa que Jesus descreve
segundo a tradução, né, a maioria da tradução vai apresentar as bem-aventuranças, ou fala sobre felicidade, eu diria que são as características que todo discípulo, todo seguidor de Jesus precisa ter. Então Jesus começa esse diálogo no capítulo 5 do livro de Mateus. Eu vou ler para vocês até o versículo 11, e aí você pode acompanhar na sua Bíblia, ou o Rafael pode colocar aqui também nas TVs, tá? Então está escrito assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Ok? Quando eu começo a ler esse texto, eu fico meio inquieto também. Não sei se você fica, ou se em algum momento você ficou inquieto com esse texto. Como é que nós vamos entender a felicidade a partir da compreensão do sofrimento? Como é que eu vou ser feliz diante da perseguição? Como eu vou ser feliz diante da luta, da guerra que iremos travar e que precisamos travar todos os dias pela injustiça social? Como ser feliz diante da dor, porque se existe choro, pode ter o choro da felicidade, o choro da alegria, o choro da conquista, o choro da emoção por conquistar algo, mas como ser feliz diante do sofrimento que é manifesto, que é expresso com lágrimas? Como ser feliz, por exemplo, quando nós nos reconhecemos pobres, vazios? Como ser felizes? Então, de certa forma, esse texto pode gerar algum tipo de inquietação a partir da proposta de Mateus, né, diante da lente que ele teve nesse sermão do monte proferido por Jesus. Então, felicidade é a trilha que nós vamos começar hoje, é algo que nós precisamos compreender. Primeiramente, é importante aqui entender que existem duas questões, né, em que termina ludibriando, ou até mesmo nos cegando, sobre dois movimentos que fazemos constantemente. Ou seja, a primeira coisa que nós sabemos é que nós somos seres insaciáveis. Não é verdade? Nós somos seres da insaciedade. Por exemplo, quando a gente olha para o termo insaciedade e pega o olhar e coloca na Bíblia, a gente pode compreender, por exemplo, aquela mulher samaritana. Aquela mulher que Jesus encontrou em Samaria. Que ela passou por quantos casamentos? 5. Eu lendo ainda esta manhã, eu vi que a mulher poderia pedir o divórcio, tá? Inclusive, um dos motivos da mulher pedir o divórcio é se o homem trabalhasse com recolhimento de esterco, por exemplo. Ela poderia reivindicar assim: olha, eu não quero mais continuar casada porque você tem um mau cheiro que é insuportável. Então, ela poderia pedir divórcio. Então, assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Maridos, por favor, comprem um perfume. E vou brincar mais ainda, e cuidem dos seus sovacos. Tá? Então, naquela época, a mulher poderia abandonar o marido. Era um motivo, e ela precisava reivindicar isso na justiça.
inclusive. Eu não sei qual o motivo que esta mulher se separou, ou o casamento não deu certo, ou ela foi abandonada pelo marido, porque o marido de repente gostou de outra. Isso teria um motivo também, tá? Seria um motivo importante para o homem de repente não querer mais continuar com a mulher. Eu estou gostando de outra, então eu tenho direito a me separar, a me divorciar. Então, não sei se o marido encontrou uma mulher mais interessante, que esta mulher conhecida na Bíblia como mulher samaritana, ou se esta mulher teve, de repente, algum motivo específico para abandonar o marido. A importância desse texto é que esta mulher casou 5 vezes. E a pessoa que ela estava não era o marido dela, ou seja, olha só essa questão da busca por saciedade. Eu não sei, mas de repente ela compreendia que a maneira dela ser feliz, dela se sentir saciada, dela se sentir completa, era no casamento. E este reconhecimento nosso, desta insaciedade nossa, nos leva à compreensão da busca por completude. Nós queremos ser seres completos. Nós queremos ser seres saciados, mas a nossa própria condição humana nos aponta que nós somos seres incompletos, somos seres insaciáveis. Por exemplo, quando você tem sede agora, se eu tiver, tem uma água aqui, eu posso beber. Esse copo não vai ter mais água, mas daqui a algum tempo eu posso ter sede de novo. Daqui a pouco chega a hora do almoço, e até a hora do almoço eu estou com fome. E depois a hora do jantar, eu estou novamente com fome. Então nós somos seres da insaciedade. Nós não podemos ser saciados nem com a água, e nem podemos ser saciados com a própria comida, com o próprio alimento. E o que isso nos aponta? Isso pode ser, inclusive, ser usado como uma metáfora para a vida. Porque nós somos seres insaciáveis. E nesse movimento nosso, me faz lembrar uma colunista dos Estados Unidos, em que ela disse: se Deus fosse brincar, olha só, se Deus fosse brincar, uma brincadeira de mau gosto de Deus, e nos desse exatamente aquilo que estava lá no íntimo do desejo do nosso coração, Ele iria rir de nós, porque quando nós encontrássemos e fôssemos saciados neste desejo, nós iríamos procurar a própria morte. Sabe quem falou isso? Foi uma ateia. Então, este ser humano busca ser saciado. Esse ser humano é o ser humano da completude, da busca por completude. Inclusive, existe uma frase de Dostoiévski que fala assim, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Olha só que vazio é esse. E esse ser humano busca em todo momento ser saciado, ter o seu ser completo. Timothy Keller vai falar em dois momentos dessa busca de saciedade deste homem. Primeiramente, ele entende que o ser humano busca esta felicidade fora. Que felicidade seria essa? Por exemplo, quando nós somos mais jovens, ou quando nós éramos mais jovens, nós tínhamos um sonho, ali na adolescência, ali 17, 18 anos, caramba, se eu entrar na universidade, se eu ter um curso superior, eu vou conseguir um emprego, e vou ganhar muito bem, e vou comprar o meu carro, e vou comprar a minha casa, e vou comprar meu apartamento, e vou viajar para vários lugares do país, vou até mesmo para o exterior. E esse ser humano é o ser humano de quê? Da crença ingênua, diz Timothy Keller. Porque ele acredita em algo no futuro, e que esse algo do futuro pode trazer felicidade. Mas depois esse cara vai crescendo, né? E ele vai sendo tomado pela raiva,
Porque à medida que ele se doa, na medida que ele se entrega para o serviço, né, dessa constante busca, ele vai se frustrando, e essa frustração dele, ele vai começar a atribuir ao outro. Eu não sou feliz porque minha mãe não me educou bem, eu não sou feliz porque eu não consegui entrar na universidade, eu não sou feliz porque eu não estou numa igreja que me acolheu, eu não sou feliz porque eu estou num sistema familiar, numa estrutura familiar bem adoecida, eu não sou feliz porque aquele cara em que eu trabalhei naquela empresa me sabotou, me perseguiu. Então ele vai atribuir a falta de felicidade dele ao outro, às circunstâncias. Mas Timothy Keller ainda continua, que nós somos seres da busca por felicidade, dessa busca frenética por felicidade. Sabe aquela coisa de você ter um amor, aí você vai com toda a empolgação e diz assim, eu amo esta mulher, eu amo esse homem. E de repente você para e diz, eu acho que não amo tanto assim não. Vou buscar outra, né? Vou buscar outro, né? E aí ele chega no emprego que ele tanto sonhou, caramba, eu fui chamado para dar minha contribuição nessa empresa, essa empresa de repente é uma multinacional, uma grande empresa, aí você chega lá, conquista, você começa a trabalhar, e de repente, você diz assim, caramba, não era isso que eu queria, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um amor melhor, eu preciso de uma família melhor, eu preciso de uma igreja melhor, eu preciso de novas amizades, de amizades melhores. É a busca frenética, porque nenhuma dessas coisas foi capaz de dar completude a este ser humano. Mas tem um outro cara, o cara do desespero. E o cara do desespero é o seguinte, é que ele, depois dessa busca frenética, dessa movimentação permanente, ele entende que dentro dessa busca frenética, ele se desespera. Por quê? Porque ele entende que ele não é feliz, porque a culpa é dele. Eu sou culpado por não ser um homem feliz. Eu sou culpado por não ser uma mulher feliz. As minhas escolhas foram escolhas todas erradas. E se eu não sou feliz, é porque as minhas escolhas foram erradas. Então veja só por onde este homem, esta mulher percorre. Desse pensamento, dessa crença ingênua, de responsabilizar os outros por não ser feliz, de responsabilizar a si mesmo por não ser feliz, dessa busca frenética por felicidade. Então Timothy Keller vai dizer o seguinte, que a felicidade não está lá fora, onde muitas pessoas entendem que a felicidade está lá fora. Mas tem aquele cara que entende que a felicidade está aqui dentro. E a felicidade está aqui dentro, primeiramente, por quê? Porque se você se dedicar àquela pessoa, se você começar a se envolver com projetos sociais, se você começa a se doar para o outro, aí você vai ser feliz. Só que é o seguinte, essa busca por felicidade, a partir do serviço ao outro, se este outro te desapontar, você diz assim, não vou mais fazer. Não vou mais fazer porque esse cara não me entendeu. Esse cara não sabe o que é bom para a vida dele. Eu sei o que é bom para a vida dele. Então, como ele não sabe o que é bom para a vida dele, eu vou largá-lo de mão. Na verdade, ele busca o contentamento, presta bem atenção. Ele busca o seu próprio contentamento a partir do serviço ao outro. Então, o amor é suspenso. O amor pelo outro é suspenso a partir do meu contentamento. Eu faço pelo outro para me contentar, para ser feliz, e quando esse outro me frustra ou me decepciona, eu abandono esse outro. Mas existe outro tipo de cara,
Como eu falei para vocês, aquele jovenzinho que tinha as crenças, que acreditava que poderia ser feliz com um monte de coisas, que ele sonhava para a vida dele, de repente ele chega à conclusão, já ali na faixa dos 40, 50 anos, e diz assim: caramba, tudo que eu busquei, tudo que eu conquistei, não é nada disso. A felicidade não está nas coisas. A felicidade não está nas minhas conquistas. A felicidade não está naquilo que eu fui capaz de abraçar. Então eu não acredito mais na vida. Eu não acredito mais no amor. Eu não acredito mais na família. Eu não acredito mais na igreja. Eu não acredito mais no mundo. E veja para que lugar este ser humano vai. O ser humano que começa a se desumanizar. Porque quem que vive sem o amor? Quem que vive sem as relações? Se nós somos seres sociais, não vivemos. Então, quando esse ser humano começa a desacreditar daquilo que a vida pode proporcionar, que seria outra polaridade, ele começa a se frustrar e se abater e se desumanizar. Mas tem aquele outro cara que acredita que é interior a felicidade, que é a questão dos estoicos, que eu até falei para vocês na mensagem sobre graça aqui. O que seria aquele cara? Aquele cara é o seguinte: eu não posso amar, porque talvez eu não possa amar intensamente, porque de repente amanhã eu posso não ter essa pessoa. De repente eu abraço aqui, me envolvo aqui, de repente amanhã eu não tenho. Então ele não se entrega ao amor, ele não se entrega à família, ele não se entrega ao trabalho, ele não se entrega à vida religiosa, porque de repente ele pode não ter. Sabe aquele cara que fica com o pé aqui na frente e outro atrás, que diz: eu vou, mas espera lá, deixa eu ficar aqui com cuidado, porque amanhã eu posso não ter, amanhã eu posso não viver, amanhã eu posso não sentir, amanhã eu posso não abraçar. É o comportamento estoico. Mas tudo isso, gente, nos leva nessas polarizações a um comportamento luciferiano. Sabe o que é o comportamento luciferiano? Que inclusive existe teologia para isso, do comportamento luciferiano. O que é? Com todo respeito aos coaches, mas tem uns que são difíceis. Da teologia coach, por exemplo, que diz que a felicidade está naquilo que você reconhece que você é capaz. Então a felicidade depende de você. Você precisa acreditar nas suas potencialidades. Você precisa acreditar na sua potência. Você precisa acreditar na sua competência. Você precisa acreditar na sua habilidade em fazer as coisas. E aí viramos essa concepção antropocêntrica, que a felicidade está em mim. Tem a outra teologia, a teologia da prosperidade, que é um comportamento luciferiano também, que é o quê? Você não tem porque você não tem fé. Se você tiver fé, você vai ter. Se você tiver fé, você vai ser próspero. E essa prosperidade vai te gerar felicidade. Tanto no comportamento da teologia coach e da teologia da prosperidade, ambas concentram neste homem. Você percebe como estão indo as coisas? E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Este ser humano, quando começa a acreditar que os seus desejos não vão ser atendidos neste mundo, o que é que isso pode indicar, gente? Pode indicar que este homem, este ser humano, não foi feito para este mundo. Quando você entende que todos os desejos que você já abraçou, todos os pedidos que você já foi atendido, todas as questões que de repente você entendia que poderia te trazer felicidade e não trouxe, é porque isso indica que você
não é deste mundo. E aí você diz, então, Valmir, quer dizer que nós não podemos nos lançar para esta vida? Quer dizer que você diz que nós não podemos mais amar as pessoas? Que nós não podemos mais ter esperança de bem-estar nesta vida? Quer dizer que a partir disto, a minha crença nas coisas deste mundo precisam ser diluídas, jogadas todas no lixo? Que a única solução é apenas uma? Eu não estou dizendo isso. E sabe qual é o grande problema da humanidade? E nós nos inserimos porque somos seres humanos. É que amamos mais aquilo que deveríamos amar menos. E amamos menos aquilo que deveríamos amar mais. Vou repetir para você. O grande problema da humanidade se concentra, reside, em que os seres humanos terminam amando mais aquilo que deveria amar menos. E aquilo que deveria amar, que ama menos, você deveria amar muito mais. Você deveria amar seus filhos? Você deve amar seus filhos. Você precisa amar a sua família? Você precisa amar a sua família. Você precisa amar as pessoas? Você precisa amar as pessoas. Eu vou substituir a palavra amar aqui, porque a gente vai para um outro lugar. Você gosta de dinheiro? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto, eu não amo dinheiro. Então eu gosto do dinheiro porque me faz vestir a roupa que eu quero, assim, entre aspas, né? O tênis que eu posso comprar, eu posso comprar um carro, eu posso ter uma casa. Isso me dá bem-estar. Eu não posso amar mais isso do que a Deus. O problema é que nós não amamos muito a Deus e amamos muito as coisas. Só que as coisas que nós mais amamos terminam se estragando como comida. Se você coloca na geladeira uma comida que passa aí 5, 6, 7 dias na geladeira, ou até mesmo fora da geladeira passar 1 ou 2 dias, a comida vai se estragar. Se você entender que as coisas deste mundo você precisa amar mais do que a Deus, você vai entender que a sua vida nas coisas que você consome vai se estragar. E você vai deixar de comer. O amor que eu consumia, o amor que eu me envolvia, era aquilo que eu mais amava, um dia pode se estragar. A única comida que não se estraga e que ela é eterna é o amor de Deus. Lá nós encontramos felicidade inteira. Nós encontramos felicidade a partir disto. Então, qual o grande problema neste amor que não é reconhecido? Neste amor que não é vivido? Nesse amor que não é buscado? Neste amor que não é intensamente envolvido por você? É porque os nossos amores começam a se desordenar. Se desordenar como? Eu amo mais a minha família do que a Deus. Eu amo mais o meu filho do que a Deus. E se você amar mais a sua família ou mais o seu filho do que a Deus, você vai consumir o seu filho. E ele vai se afastar de você. Então nós precisamos o quê? Ordenar este amor. Agostinho vai falar uma frase muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que
Este amor, o único amor, o amor do imutável, é o único amor que nos dá tranquilidade. Este é o amor de Deus. E como isso é interessante. Este amor de Deus por nós é que precisaria nos constranger. Então a felicidade é encontrada na sua integralidade, na sua força, na sua total potência, onde? Nas coisas. Disse Jesus: não junteis tesouros na terra, porque é efêmero. Pessoas que só vivem para o trabalho, pessoas que só vivem para o amor, pessoas que entendem que a única maneira dele ter felicidade é se apegar naquilo que ele consegue enxergar, apalpar, sentir. E este não é o amor de Deus. Esta não é a felicidade que Jesus quer te colocar. E aí a gente consegue compreender, quando a gente olha para o texto do capítulo 5, e diz assim: bem-aventurados. Eu gosto de uma outra versão quando diz: nós seremos abençoados. Porque se a gente entender que é a felicidade, a partir do conceito que se tem de felicidade, ela também vai ser efêmera. Porque se a felicidade reside, a felicidade a partir do olhar, da lente que temos sobre felicidade, se bem-aventurados ou felizes os que choram, porque serão consolados, nós somos consolados todos os dias? Nós choramos todos os dias? Não. Eu gosto muito da versão que diz: nós seremos abençoados. Nós seremos abençoados. E se nós seremos abençoados, nós iremos abençoar. Por isso que o texto diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pobres, quando ele diz assim, os pobres, eu reconheço o quanto vazio sou, o quanto pobre sou, enquanto a minha humanidade, enquanto a minha dimensão enquanto ser humano é vazia em si mesma. O quanto eu, enquanto ser humano, não dou conta de mim. Enquanto eu, enquanto ser humano, eu não consigo atender todas as minhas demandas afetivas, emocionais. Eu não consigo. Eu não dou conta. E aí que chega o amor de Deus para nos constranger e dizer assim: olha, você precisa se apegar a este amor. Por isso que Agostinho diz que este amor, o amor do imutável, é que nos dá tranquilidade, é que nos dá leveza, é que diante das tribulações, das incertezas da vida, das incompreensões e injustiças, diante das minhas profundas dores, eu posso encontrar a felicidade do amor daquele que foi capaz de carregar e de se manchar eternamente por nós. Se manchar eternamente por nós. Sabe qual é a mancha de Jesus, que está até hoje? A mancha da cruz. Os pés de Jesus estão marcados. Os pés de Jesus estão manchados. As suas mãos estão marcadas. As suas mãos estão manchadas. E isto vai durar eternamente.
por amor. Por amor. Então não existe amor fora dele. Não existe felicidade fora dele. Você pode amar o seu trabalho. Você pode sair daqui convicto que eu preciso amar e está tudo bem, eu quero amar meus filhos. Eu quero amar meu esposo. Eu quero amar minha esposa. Eu quero amar o meu namorado, a minha namorada. Eu quero amar o meu noivo, a minha noiva. Saia daqui tranquilo. Tudo bem se você amar o seu trabalho. Tudo bem se você amar as coisas que você faz. Não há problema em amar as coisas deste mundo. Não deveria ter problema em amar as coisas deste mundo. A questão é que nós não podemos amar mais as coisas deste mundo, quando na verdade deveríamos amar menos, porque quem deveria ocupar o amor de toda a nossa intensidade, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que existe dentro do meu ser, todas essas forças que eu reúno, é para amar a Deus. Lá eu encontro felicidade. Lá eu encontro felicidade. É no amor que eu encontro felicidade. É no amor que eu consigo me saciar. É no amor que eu consigo ter completude. Isso não quer dizer que você não vai se frustrar. Isso não significa que você não vai se decepcionar. Isso não quer dizer que você em algum momento vai ficar ferido. Você não tem uma armadura contra o sofrimento. Eu vou dizer uma coisa aqui, inclusive, que veio aqui. Deus não é a nossa armadura para o sofrimento. Porque se você entender que neste mundo, Deus vai te proteger de tudo, cara, você está equivocado em relação a Deus. Porque Ele mesmo disse, no mundo, vocês vão ter aflições, pesares, dores. Por que tem? Por que tem sofrimento neste mundo? Por que a injustiça neste mundo? Porque a redenção final ainda não chegou. É sobre isso. Então eu vou terminar aqui, porque tem a ceia, né? Porque senão o pessoal vai dizer, poxa, demorou um pouco o sermão, né? Eu queria pensar assim com você, o que é que você leva daqui? Como é que você pode se desafiar hoje pela manhã? Qual o desafio? Como é que você, ao olhar para dentro e para fora, você diz assim, o que é que eu mais encontro? O que eu mais amo? A minha força e o meu movimento vai para que direção? Qual a direção do meu amor? Onde está a minha força? Onde está a sua força? Então eu queria que você saísse daqui pensando em tudo que eu falei, porque felizes são aqueles que se abrem totalmente ao amor daquele que vai carregar eternamente as nossas marcas e as nossas manchas. Para finalizar, eu queria já convidar o pessoal da música, que a gente vai servir a ceia. É o seguinte. A mulher samaritana, lembra que eu falei lá no início? A mulher samaritana, ela tinha toda aquela reserva do homem não poder falar com a mulher no lugar privado, né? Toda aquela estrutura religiosa, social, que a própria religião defendia. Quando ela compreendeu e se abriu, ela disse assim, caramba, eu encontrei algo diferente. Eu encontrei o Messias, e o Messias
é aquele que ama demais, que gasta graça demais, é o grande gastador de amor e de graça. Eu encontrei o Messias. Aquele filho perdido, o filho perdido, mais jovem, que saiu, ele era aquele jovem que dizia: poxa, se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Então, pai, me dá minha parte na herança aqui, que eu vou ganhar a vida e vou ser muito feliz distante de ti. E ele quebrou a cara. Mas ele disse assim: caramba, eu preciso voltar. Porque quando eu voltar e chegar naquele lugar, eu tenho absoluta certeza que lá eu vou encontrar amor. A felicidade está no amor. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude e guarde. Faça descortinar, cara, assim na nossa mente, assim, ó. Caramba, eu preciso amar. Amar mais aquilo que de repente você ama menos. E amar menos